Uma comparação dos dois poemas mostra imediatamente o gênero característico do Zheng de Huineng. O poema de Sheng Xiu reflete o que era, aparentemente, a visão geral e popular da prática de dhyana no budismo chinês. Ela era obviamente entendida como a disciplina da meditação sentada, na qual a mente era purificada através da intensa concentração que faria com que todos os pensamentos e conexões cessassem. Tomados literalmente, muitos textos budistas e taoístas fortalecem essa visão, que o mais alto estado de consciência é uma consciência vazia de todos os conteúdos, todas as ideias, emoções e mesmo sensações. Hoje em dia, na Índia, essa é uma noção muito comum de Samadhi, mas a nossa própria experiência com o cristianismo deve tornar esse tipo de literalismo familiar, mesmo nos círculos elevados. A posição de Huineng era que um homem com uma consciência vazia não era melhor que um bloco de madeira ou uma massa de rocha. Ele insistia que toda a ideia de purificar a mente era irrelevante e confusa, porque nossa própria natureza é fundamentalmente clara e pura. Em outras palavras, não há analogia entre consciência ou mente e um espelho que pode ser limpo. A mente verdadeira é não mente, o que quer dizer que ela não é considerada como um objeto ou pensamento ou ação, como se existisse uma coisa a ser apreendida e controlada. A tentativa de trabalhar na própria mente é um círculo vicioso. Tentar purificá-la é ser contaminado com a pureza. Obviamente, essa é a filosofia taoísta da naturalidade, de acordo com a qual uma pessoa não é genuinamente livre, desapegada ou pura, quando seu estado é o resultado de uma disciplina artificial. Ela está apenas imitando a pureza, apenas falsificando a consciência clara. Por isso a presunção desagradável daqueles que são deliberados e metodicamente religiosos. O ensinamento de Huineng postula que, em vez de tentar purificar ou esvaziar a mente, é preciso simplesmente deixar a mente fluir, porque a mente não é nada a ser apreendido. Deixar fluir a mente é também equivalente ao deixar fluir a série de pensamentos e impressões que vem e vai no interior da mente, não o reprimindo, possuindo ou intervindo. Os pensamentos vêm e vão por si sós, pois através do uso da sabedoria não há obstáculo. Esse é o Samadhi de Prajna e a liberação natural. Tal é a prática do não pensamento. Mas se você não pensar em absolutamente e imediatamente comandar a sensação dos pensamentos, isso será atado a um nó por um método, e é chamado uma visão obtusa. Da visão usual da prática da meditação, ele diz: concentre-se na mente e contemplá-la até que acalme é uma doença, e não dhyana. Reprimir o corpo ao sentar-se por um longo tempo, qual o benefício disso para o Dharma? E novamente, se você começar a concentrar a mente na quietude, você meramente irá produzir uma quietude real. O que quer dizer a palavra meditação, nessa escola, ela quer dizer nenhuma barreira, nenhum obstáculo. Ela está além de todas as situações objetivas, boas ou más. A palavra sentar quer dizer não instigar pensamentos na mente. Ao opor-se à falsa dhyana de mera consciência vazia, Huineng compara o grande vazio ao espaço e o chama de grande, não porque é vazio, mas porque contém o sol, a lua e as estrelas. A verdadeira dhyana é a compreensão que a natureza de alguém é como espaço, e que os pensamentos e sensações vêm e vão nessa mente original, como pássaros através do céu,
não deixando traços. O despertar em sua escola é abrupto, porque é para os perspicazes, em vez dos vagarosos. O último deve necessariamente entender gradualmente, ou mais exatamente depois de um longo tempo, desde que a doutrina do sexto patriarca não admite estágios ou desenvolvimento. Ser desperto é ser completamente desperto, pois não tendo partes ou divisões, a natureza de Buda não é realizada parte a parte. Suas instruções finais a seus discípulos contêm um indício interessante do desenvolvimento posterior do método de ensino-mundo ou questão-resposta. Se ao lhe questionar, alguém lhe perguntar sobre o ser, responda com o não ser. Se a pergunta for sobre o não ser, responda com o ser. Se perguntar sobre o homem ordinário, responda nos termos do sábio. Se perguntar sobre o sábio, responda nos termos do homem ordinário. Por esse método de opostos, mutualmente relacionados, surge o entendimento do caminho do meio. Para toda a questão que lhe fizerem, responda nos termos de seu oposto. Huineng morreu em 713 e com sua morte a instituição do patriarcado acabou, pois a árvore genealógica do Zen criou galhos. A tradição de Huineng continuou em 5 discípulos: Huai Zheng, Xinghuan, Sheng Hui, He Xuan Shui e Hui Chung. Os descendentes espirituais de Huai Zhang e He Xingsu sobrevivem hoje como as 2 principais escolas do Zen no Japão, a Rinzai e a Soto. Nos séculos que se seguiram à morte de Huineng, a proliferação das linhas de descendência e das escolas Zen são muito complexas, e não precisamos fazer nada além de considerar alguns dos mais influentes indivíduos. Os escritos e registros dos sucessores de Huineng continuam a lidar com a naturalidade, sob o princípio que a mente verdadeira é a não-mente, e que nossa verdadeira natureza não é nenhuma natureza. É igualmente enfatizado que a verdadeira prática do Zen é nenhuma prática, isto é, o aparente paradoxo de ser um Buda sem a intenção de ser um Buda. De acordo com Sheng Hui, se alguém tem esse conhecimento, é contemplação sem contemplação, sabedoria sem sabedoria e prática sem prática. Todo o cultivo da concentração é errôneo desde o início, pois, como pelo cultivo da concentração, pode alguém obter a concentração? Se falamos do trabalho com a mente, esse trabalho consiste em atividade ou inatividade da mente. Se é inatividade, nós não somos diferentes dos tolos vulgares. Mas se você diz que é atividade, é então o reino da apreensão e estamos atados às paixões. Qual o caminho, então, devemos seguir para ganhar a liberação? Os Shiravakas cultivam a vacuidade, habitam na vacuidade e estão atados a ela. Eles cultivam a concentração, habitam na tranquilidade e estão atados por ela. Se trabalhar com a mente é disciplinar a mente, como isso pode ser chamado de liberação? Com a mesma disposição, He Xuan Shui inicializa seu celebrado poema, A Canção da Realização do Tal. Você não vê aquilo, tranquilo, homem do tal, que abandonou o aprendizado e não se esforça. Ele nem evita os falsos pensamentos, nem busca os verdadeiros, pois a ignorância é na realidade a natureza de Buda, e esse ilusório, mutante e vazio corpo é o corpo do Dharma. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.